Boa noite, meus amigos. Mais uma sexta-feira com vocês. Tudo bem? Olá, Ivan, Dr. Guilherme. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje uma convidada especial, doutora Aline, a minha doutora. Tudo bem, doutora Aline? Boa noite, tudo ótimo com vocês. Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. E hoje vamos falar aí de algo que está em alta, né? E não só as mulheres, mas os homens também estão em busca desse procedimento. Fios de PDO. É isso aí, Ivan? Tá em alta, né? A especialidade a qual a nossa colega aqui exerce tá num ciclo muito bom, né, Aline? Sim, com certeza. Hoje, né? A harmonização tá em alta, né? Com certeza. E melhorando muito o aspecto dos pacientes que procuram a harmonização, né? Os pacientes estão adorando. Por serem tratamentos, né, minimamente invasivos, então a procura é cada vez maior. Legal. Doutora, fala pra nós, afinal, o que são os fios de sustentação? Então, Mário, os fios, né, eles são materiais, são suturas feitas através de materiais biocompatíveis. O mais comum, que as pessoas mais conhecem hoje é o fio de PDO, que é polidioxanona. Esses fios, eles são utilizados... Polidioxanona, a abreviação de PDO. Por isso que todo mundo chama por PDO. Legal. Esses fios, eles podem, né, ser utilizados para várias finalidades. A gente consegue amenizar aquelas ruguinhas finas, às vezes só o botox não dá conta. Região da pálpebra inferior é muito bacana. Legal. Ele também é utilizado, né, para combater a flacidez, rejuvenescimento, além de proporcionar um lifting facial, aquele up no rosto que os pacientes todo mundo adoram. quer, né? Exatamente, que aí é o fio de sustentação. Legal. E para quem é indicado? Qualquer pessoa pode... tipo assim, eu quero dar uma esticadinha aqui, eu vou lá na doutora Aline e ela vai colocar os fios e tá tudo certo. O paciente ideal, eu falo que são aqueles em torno, né, dos 30 a 50 anos de idade, que apresentam um grau de flacidez leve e não pode ter muita gordura na região onde a gente vai executar o procedimento. Então, assim, esses seriam os pacientes ideais. Legal. Ivan, fala pra nós aí. Já acompanhou algum processo desse ou... Já. Assisti a colega fazer também, e alguns outros profissionais da área. E eu e o Guilherme fazemos uma modalidade aí que concilia, né? Entra em conjunto aí com a harmonização, que é, como a Aline falou, te retirar um pouco desses coxins gordurosos, de lipo, porque ajuda na sustentação e a permanência, né? Desse up que dá, desse lifting. Então, às vezes, associar uma lipo de papada, uma lipo de jaws, dessa região que cai, que faz aquele aspecto de bulldog, a harmonização atua melhor posteriormente a esses procedimentos, né, Aline? Exato. Conciliar isso fica legal, né? Exatamente. Você comentou que é principalmente indicado para quem não tem muita gordura, né? Exatamente. Por que exatamente a questão da presença da gordura atrapalhar, né? Atrapalharia na longevidade ou no resultado da utilização desses fios? Quando a gente insere, né, introduz o fio no tecido subcutâneo, se o paciente apresenta uma quantidade de gordura muito alta, essa gordura ela pesa, igual, né, as demais gorduras do corpo. E aí o poder de lifting desse fio é menor. Então a gente insere o fio, passa em torno de 1-2 meses, ele perde o efeito. Então por isso que quanto menos gordura estiver na região no momento do procedimento, melhor. Então é melhor que você faça, por exemplo, igual o Dr. Ivan falou, uma lipoaspiração de papada, uma bichectomia para diminuir aquele peso da face. Exatamente. Para daí depois fazer exatamente, os fios. Exatamente. Primeiro remove esse peso em excesso e depois realiza o procedimento. O resultado, sem dúvida, vai ser muito melhor. Potencializa, né? Exatamente. No caso de gordura, né, nós estamos falando. E no caso agora, na verdade, ele é para flacidez, correto? Exatamente. A gente tem tipos, né, de fios. Certo. Alguns fios, eles são mais voltados para o estímulo de colágeno, para a gente tratar justamente essa flacidez. Os outros, que são os fios de sustentação, são mais utilizados para a gente proporcionar esse lifting no rosto dos pacientes. Certo. Então, por exemplo, às vezes tem aquela pessoa que emagreceu muito e tem ali aquela flacidez, o fio ele é super indicado para essa situação. Com certeza, uma região que ele é muito legal de ser utilizado, justamente nesse caso, é na pálpebra inferior, que é uma região difícil da gente tratar. E é uma das regiões que a gente nota primeiro esse envelhecimento, principalmente depois de um emagrecimento muito acentuado. Então, nessa região, o procedimento assim, de escolha são esses fios. A gente introduz ele, né, embaixo da pele, e aí ele vai estimular esse colágeno em torno de 8 a 12 meses, deixando a pele um pouco mais firme.
Uau. Ajuda naquele craqueladinho, sabe quando a gente passa maquiagem e começa a incomodar? Então é ótimo para isso. Que legal. E ele atua em conjunto, uma dúvida que eu tenho, Aline, em conjunto com preenchedores também daí? Tipo, atua também. É um exemplo, pacientes que têm o rosto um pouco mais arredondado, que já tem uma quantidade de gordura um pouco maior, às vezes não é legal a gente carregar com muito preenchedor, porque vai volumizar. Muitas vezes aqui na região de malar o paciente já tem essa região, né, muito marcada. Então aí a gente entra com esses fios, porque eles volumizam menos. Então seria uma opção, e conciliando os dois. Concilia os dois, legal. Bom, tô até fazendo aqui uns stories agora com o link pra galera entrar. O pessoal tá perguntando aqui no Instagram. Mas vamos lá. E as contraindicações, doutora? Os fios, né, como todo procedimento estético, eles apresentam algumas contraindicações. Grávidas, lactantes, pacientes que apresentam algum tipo de doença autoimune, por exemplo, lúpus, ou aqueles pacientes que estão com alguma infecção no local também são contraindicados. Exatamente. Uma dúvida que eu tenho ali, assim, de atuação. Você chegou a pegar um paciente que tem uma faixa etária além da indicação dos 50 anos e ter que falar para ela assim, não, o seu caso é uma ritidoplastia, encaminhar para outro profissional? Com certeza, com certeza. É uma coisa cirúrgica mesmo. Com certeza, né? Infelizmente, a gente não consegue realizar esse procedimento por ele ser um procedimento, né, mais simples, de maneira assim, genérica dizendo. Então, pacientes de uma idade mais avançada, que tem um grau de flacidez, uma queda facial já muito acentuada, precisam fazer o primeiro encaminhamento, faz o procedimento cirúrgico e depois retorna para a gente dar sequência. E prévio aos fios, assim, ele também tem um preparo de pele, consegue atuar? Tem, Ivan. Essa parte é muito importante, porque às vezes também os pacientes chegam com pressa. Quero colocar o fio, quero dar o up só, para amanhã, e não é possível. Sempre falo que o resultado do fio, ele é proporcional à qualidade da sua pele. Então, se, por exemplo, o paciente magrinho, com a pele muito flácida, o fio ele não vai ter aderência, então ele também não vai proporcionar esse efeito de lift. Então, o ideal, antes dos fios, é a gente fazer um preparo de pele, skin booster, bioestimulador de colágeno, para a gente firmar a pele, tratar a pele primeiro. Só vem agregar, né, com esse up que dá. Exatamente, é um conjunto, né? E agora eu vou perguntar uma coisa que a gente faz lá, e o bioestimuladores de colágeno autólogos, concentrados sanguíneos? Também pode estar atuando? Pode, ótima opção, né? Que é o IPRF que a gente tem realizado eu ia perguntar se era o IPRF. IPRF. Gente, eu amei fazer esse IPRF. É ótimo. Nossa! E aí, gostou? Show, tem quase 30 dias já que eu fiz, né, doutora? Tem, se eu não me engano, uns 20 dias. Gente, é muito legal. Não tenho muita... É muito legal. Não sou muito cético, não. Porque realmente faz sentido, né? Agora, se colocar sangue onde vai sangrar, talvez não. É muito legal. E ainda nós fizemos algumas coisas associadas, né, Ivan? Eu gostei bastante. Associa, né? Na verdade, você fez um dia de princesa quase, né? Com certeza, eu sou, né? Laser terapia, IPRF. Merecer não merece, mas fez, né? Nossa, obrigada. Mas ok, tamo aí, Eline, né? tem outra modalidade que a gente ainda não fez lá, no concentrado sanguíneo, que a gente conversou. Que é passível de fazer o plasma gelificado e você fazer um ensaio de volumização para ácido hialurônico, no caso seria. O que é isso? Fala para nós certinho, que eu não entendi nada que você falou. O que é um Então, o que é tudo de isso? volumização? Não, o que é tudo isso? Eu ia te perguntar, para chegar na minha pergunta daí. Mesmo isso, pertuito e preencher, ele também já vai ter um estímulo de fibras colágenas também, né? Só de fazer isso, né? Só de realizar o procedimento. Mas, assim, só de fazer debridamento na região, gera um processo inflamatório, então vai ter o estímulo de colágeno. Legal. Deixa eu tentar explicar para o ouvinte aqui que é leigo. Por favor. Quando a gente fala de coisas autólogas, a gente está falando de um material que é obtido através de nós mesmos. Então, assim, a gente retira o sangue, submete esse sangue a uma alta centrifugação e a gente separa, né, o conteúdo do sangue e consegue captar o plasma desse sangue. E esse plasma está rico em plaquetas, que tem uma alta capacidade de fator de crescimento. E aí, conciliando com o procedimento que a doutora faz, fazendo os pertuitos na face ali, esse material só vem a agregar. Mas o outro ensaio é que pegar o plasma, você consegue colocar em outro equipamento que deixa ele um pouco mais denso, digamos assim. Exatamente, né? A gente, no aparelho, a gente controla quantos minutos a gente vai deixar baseado na densidade que a gente quer que o material saia. Então, às vezes, o paciente quer fazer um preenchimento de mandíbula. Mas eu tenho receio, tenho medo de ficar muito artificial, não gostar. Então, seria uma opção para a gente iniciar, para ele ter mais ou menos uma ideia de como será o resultado definitivo.
Legal. Porque esse procedimento, Ivan, do plasma gel, ele permanece em torno de 1 mês. Então, é um tempo bem mais curto do que o preenchimento. Então, seria mesmo um teste. E seria pra gente também, até pra fazer lipoenxertia, também às vezes é um ensaio legal, né? Sim. Justo. Também, né? É bem legal, porque é uma coisa que Como a se o lipo vai paciente ter uma pudesse reabsorção, fazer um mas teste, ainda né? permanece, né, Gui? Exatamente. E se fizer um teste de volumização, acho válido. É legal também. Além do Legal. estímulo das fibras colágenas, Com certeza, né? Tá, além dos outros benefícios. Tá vendo, Guilherme? Tá vendo? Concentrados Não, eu não sou sanguíneos são 100% vírus. cético. Cético. Eu só sou 100% cético em colocar sangue onde sangra. Na parte cirúrgica ele não bota muita fé nisso. Mas enfim, doutora, fala pra gente, você comentou de pálpebra, malar, não sei o quê. Quais áreas a gente consegue trabalhar com fios, seja lá eles quais forem, para harmonização da face? O que é possível fazer e onde? Tá. Vou começar então pelos fios lisos, pode ser? Pode ser. Para Opa. vocês Ótimo. Explica entenderem primeiro melhor. também. Qual a diferença, né, dos fios? diferença, é isso. Tá, então Porque vamos pra mim lá. só existe um. PDO é um tipo de fio, né? A substância polidioxanona. Então, dentro desses fios, a gente tem os fios lisos e os fios espiculados. Certo. Os fios lisos são aqueles que vão somente estimular o colágeno, enquanto os espiculados, eles são cheios de espículas, de garras, que vão promover esse lift. Então, os fios lisos, eles são utilizados na região da pálpebra inferior, na região da glabela, às vezes aquele paciente que já tem aquelas rugas profundas, então é legal de associar com o botox. Aqueles pacientes mais magros que começam a apresentar ruguinhas aqui ao redor, né, do lábio. Então, o fio liso ele pode ser utilizado em praticamente todo o rosto. Então, pra mim seria bom, porque aqui Com eu certeza. tava com É onde eu te aquela... falei que eu te indiquei Aham. o fio liso, justamente legal. aí, justamente aí. A Legal. gente insere vários fios na mesma região, formando uma malha. E aí Uhum. esse estímulo de colágeno vai ser bem maior. Que legal. Então, E na basicamente, papada? fio liso para estímulo de Exatamente, colágeno. exatamente. E é muito bacana também para a região da papada. Às vezes os pacientes desconhecem nessa modalidade, mas auxilia bastante também. Legal. Às vezes algum paciente que fez a lipo antes, né, que fica um pouquinho de pele, com uma certa flacidez, então às vezes é legal de conciliar Consegue também. associar. Às vezes a gente Exatamente. tem alguns pacientes de mais idade que tem sim gordura, né, Ivan, para remover, a gente faz a lipo. Acho que a própria lipo já dá um bom estímulo de colágeno, mas ela naturalmente já tem essa flacidez da pele. E a gente tem que ficar sempre falando, ó, tem gordura, nós vamos remover, vai melhorar. Porém, você já tem também um pouco de flacidez. Então, uma flacidez residual pode ser que fique. Então, associar, por exemplo, com um fio Exatamente. liso entraria nesse indicado. aspecto para melhorar. Com Pra certeza. potencializar, com certeza, na verdade. Com certeza. Primeiro esvazia, né? Remove o tecido gorduroso e depois trata essa flacidez. Tá aí a legal. solução pro Ivan, né, gente? Nossa, haja fio, viu? Haja fio. Vai precisar de Haja fio. Tem, Eu não vende de tenho- rolo? Não, infeliz. Por não. enquanto, não. Eu não tenho perda de fibras Eu colágenas. falo que o Sou fio jovem. limite é o bolso. sou jovem. Porque a gente pode introduzir os fios Monte. em todo o rosto. E aí, o fio especulado é para promover esse lift. Então, além dele estimular o colágeno, a gente consegue, né, dar esse up no rosto. Legal. A gente utiliza para bigode chinês, região da marionete, aquela gordurinha que forma aqui próximo, né, ao contorno do rosto, jaws, também é muito legal de se utilizar. Como é o Dá nome? aquele efeito bulldog, Jaw, né? que a gente bulldog. fala. Aquele efeito Ah, bulldog. Exatamente. E para melhorar Legal. o contorno do rosto. Legal. Uau, muito bom. Então, fio liso é aplicável praticamente na face Exatamente. toda. Exatamente. Legal. E assim, pra homem, super indicado. Com não certeza. tem nenhuma contraindicação. é a Com mesma certeza. coisa. Hoje Legal. os homens, né, estão se modernizando, eles estão Aham. procurando também já pelos procedimentos estéticos. Sim, com certeza. Acho muito útil isso. As perguntas, né? Quanto tempo duram os fios? Os fios, eles duram em torno de 12 a 24 meses. É o bastante. especulado, o liso, em torno de 8 a 12 meses. É bastante tempo. Legal. Bastante Uau, tempo. Muito bom. Lembrando que o estímulo de colágeno permanece. O que acontece é que, como a gente está em constante processo de envelhecimento, então a gente está repondo e o corpo está perdendo. Então, Mas por tem um isso que efeito ele- residual, então, além da Exatamente, reabsorção do exatamente. fio, ele vai O ficar com um estímulo que efeito foi residual. gerado vai permanecer. Bacana, bom Uau. demais. E a pergunta que não quer calar, né? O procedimento dói? Não dói, Mari. Não vou falar que não Sério? dói 100%. Olha, eu Tem sério, tô pensando, então. incômodozinho de leve, mas é super tranquilo. Antes é feita uma anestesia.
Então, durante o procedimento é super tranquilo. O que o paciente pode sentir um pouquinho depois é um incômodo, às vezes fica, né, um pouquinho vermelhinho na região, algum roxinho, hematoma, mas é assim tudo bem sutil. Legal. E realmente, né, quando a anestesia não dói, o procedimento que eu fiz mesmo, IPRF, ele, nossa, depois, quem está assistindo até assusta, né? Porque haja agulha. Só que não dói. Eu tava conversando ainda numa boa, exatamente. Né? Não dói e nada. ela chegou lá morrendo de medo, tensa, tremendo, foi embora super tranquila. Exato. Ai, que Deu beleza. tudo certo. São procedimentos passíveis de fazer, que a gente fala em caráter ambulatorial. Faz no consultório, não precisa de sedação, não precisa dormir. E é tolerável, só com anestésico local. Exatamente. E super confortável. 100%. E a outra vantagem, né, que terminou o procedimento, está liberado. Claro que tem algumas restrições. Fio espiculado não pode praticar atividade física nas primeiras semanas. Mas em via de regra, por exemplo, igual o fio liso, é bem tranquilo. A partir do dia seguinte não tem nem liberado. tipo um repouso relativo para isso. Não, aí não. E se só chega, pro tipo, não é necessário nem uma receitinha de analgésico depois, assim, que é bem tranquilo. A maioria dos pacientes não precisam. Legal. É bem tranquilo. Nossa, legal, super ótimo. Com o resultado que traz ainda, tipo, um certeza. pós-sintese operatório desse. Com certeza. Lindo. Outra pergunta aqui. Agora a gente está nas perguntas da audiência, tá? Do Instagram. Acabei de colocar a caixinha e já estão perguntando aqui. Os fios podem sair do lugar? Se os fios podem sair do lugar? Isso. Às vezes os fios podem sair do lugar nos primeiros dias se não seguirem as recomendações. Entendi. O que eu acabei de falar da atividade física. Às vezes o esforço físico no início pode prejudicar e ele pode sim sair do lugar. Agora, se seguir todas as recomendações, não. Entendi. Outra aqui. Pode fazer botox e colocar os fios de PDO no mesmo dia? Com certeza, pode sim. Inclusive, é bem bacana de associar os dois, tá? Quem tem, por exemplo, os pés de galinha bem marcados, é legal a gente fazer o botox e logo em seguida já aplicar os fios de PDO, que aí potencializa o resultado dos dois. Legal. Então, por isso é importante, né? Passar por uma avaliação, falar as queixas, e a doutora vai analisar, avaliar e ver o que se encaixa melhor, o que fica melhor, né? Com certeza. Um dos momentos mais importantes, eu falo que é a consulta inicial, né? Que é a avaliação. Legal. Outra pergunta, a gente até falou um pouquinho agora, mas acho melhor a gente dá até para dar uma esclarecida, assim, falar um pouco mais. Os cuidados pós colocar os fios. Quais são os cuidados? Só atividade física ou tem mais alguma coisa? Os fios lisos, o que eu peço no dia depois do procedimento é para não praticar atividade física e não passar maquiagem. Então, esses são os cuidados de início. O fio espiculado, não fazer atividade física nos primeiros 15 dias e dormir mais retinho, para evitar ficar comprimindo os fios. E nenhum outro tipo de esforço, né, muito exagerado. O restante também tudo normal. E não tem restrição de produtos tópicos para passar após? Se for algum produto ácido, eu peço para esperar também em torno de uma semana, exatamente. No mais é hidratante e protetor solar normal. Que é fundamental. Que eu não passo, inclusive, né? Só lembro depois que precisa. Aí vem os cuidados, assim, né? Óbvio, não existe procedimento algum que não esteja sujeito a complicações. O que pode acontecer, assim, quais são as possíveis complicações e qual a gravidade disso na utilização desses fios? Como que é isso? Como que isso é manejado quando acontece? Uma das complicações mais frequentes é o rompimento desses fios, justamente, né, por não seguir à risca as recomendações. Aí o fio se rompendo, o que vai acontecer? Ele vai perder o poder de tracionamento. Ele vai ficar lá estimulando o colágeno, não tem por que remover, mas ele vai perder esse efeito de lift. Então essa seria uma das possíveis complicações. Mas aí poderia fazer novamente? Poderia fazer novamente, não tem problema nenhum. Entendi. Tem que aguardar algum período ou não? Pode, ideal... tipo, no que você passou, ele não teve sustentação, aí, tipo, não tá ativo mais na sustentação. Mas você tem que aguardar a reabsorção dele ou pode passar de novo? Não, já pode passar de novo. Já até pode porque passar ele vai demorar para ser reabsorvido. A gente passa um pouquinho pro lado, não tem problema nenhum. Legal, legal. Muito bom. Então dá para reabordar assim rápido já. Dá. Show então, mesmo que seja passível de complicação, um procedimento completamente seguro. Exatamente. E a principal complicação que pode acontecer, ela é manejada muito facilmente. Exatamente. Aí, né, algumas outras complicações vai depender também, né, da correta indicação. Se a paciente era uma paciente... cuidados, exatamente, né? Exatamente. Por exemplo, pacientes que têm o rosto muito fino, se não forem tratados antes com bioestimulador, às vezes a gente introduz o fio e o fio fica aparente.
Então, assim, são várias coisas, só que está mais relacionado à questão da indicação. Então, pode acontecer, mas é por conta de uma má indicação. Que seria algo que um bom profissional avaliaria Exatamente. E identificaria esse risco com antecedência. Exatamente. Não indicaria o procedimento. Legal. Então, é um procedimento basicamente não é livre de complicações, mas é muito seguro. Mas é seguro, muito né? tranquilo de ser feito. Na margem de execução, ele é mais assertivo do que com complicações pós, Exatamente, né? exatamente. E uma outra vantagem é que ele é reabsorvível, né? Então também Na pior das hipóteses, com o tempo ele vai ser reabsorvido. Quantos Isso é interessante. Qual? De 12 a 24 meses. No período que fica ativo nós falamos. Exatamente. E nesse período, com estímulo de colágeno, Exatamente. né? Essa é a vantagem, Se grande ele perder, vantagem. né, o poder de tracionamento, ele vai continuar estimulando o colágeno. E Aline, como é que tá assim, tipo, os pacientes têm feito procura para você? A questão, tipo, eu tento entrar na área que a gente faz, vamos supor, que é a lipoaspiração mecânica, né? Os pacientes têm perguntado, assim, pela questão de lipoenxertia, também do estímulo de colágeno, também essa bioestimulação por um longo período. Porque a gente faz, mas assim, as pessoas, tipo, falam em volume, você fala, mas já lembra logo de ácido hialurônico, né? Como que é a sua procura, assim, dentro da harmonização? O pessoal tem perguntado, como que tá? Eu tô sentindo, Ivan, que o pessoal tá começando a perguntar, se familiarizar mais agora. Então, tá tendo procura, eles estão perguntando mais. Tá tendo, sim. O pessoal tá tendo procura por lipo. Estão, bastante. Tá no boom, então. E no caso, assim, vamos supor, né? O Ivan vai lá e vai fazer a lipo de papada dele com lipoenxertia. No mesmo momento que está fazendo, uma vez só, na mesma, né? Pode já fazer esse procedimento? Ou é indicado depois que tenha um descanso da lipo de papada e depois volta e faz os fios de PDO? Desculpa, a sua pergunta foi se logo após a lipo pode estar realizando Digamos a que lipoenxertia. No mesmo dia, por exemplo, eu fui no lá transoperatório. e fiz a lipo, terminei a lipo, Terminou, você já entrar com os fios. para fazer os fios. Ah, tá, pode sim. Pode. Na verdade, se não for na mesma região, tá? Desculpa, acabei confundindo agora. É porque a gente descola um plano, né? Então é ideal aí precisa esperar um pouquinho, de 60 a 90 dias, se for na mesma região, para depois entrar com os fios. Até porque é interessante você esperar ver qual que vai ser a repercussão o resultado, né, da lipo do também. procedimento que você fez, para você saber o que fazer e o quanto fazer, Exatamente, né? Porque não dá pra gente predizer num pós-operatório imediato o resultado final que você vai ter, Certo. igual ela falou que às vezes leva até 90 dias É verdade. após toda a adaptação tecidual, todo o estímulo de colágeno, para daí você entrar com um novo procedimento. Às vezes, fazendo junto, você sobreindicaria ou sobreutilizaria material e procedimentos que às vezes, esperando um pouco, você pode usar um pouco menos, fazer um pouco menos de coisas, né? Então, acho que até seria interessante realmente esperar. Pra gente, assim, no pós-operatório, acho que não seria interessante, porque pode estimular áreas de fibrose, né? Porque a gente vai canular bastante, também, né? Até porque... Então, você tem um estímulo de colágeno ali, tipo, no transoperatório, não é legal, né? Tem que esperar a Até porque na cicatrização. presença de fios, se a sua recomendação é que não haja pressão, Pressão no nosso pós-operatório a gente pressão. literalmente recomenda massagem, bem terapia diferente. manual com bastante Também, além, né? pressão ali para Não é só o ato literalmente da lipo, né? A gente não recomenda estimular a 10 fibrose. sessões de drenagem linfática e massagem e vai. Nossa, é um taping. Tape, Eu lembro da fita Luísa. mentoniana, compressiva. Ela fez. Ela fez, né? Foi legal. Eu E a acompanhei, lipo, foi né, bem legal. vocês vão saber muito melhor do que eu. Às vezes você acha que aquele paciente vai ficar com um pouquinho de flacidez, usa certinho a faixinha, segue todas as recomendações, acaba não ficando. Nossa, então é fica bom show. esperar dar esse intervalo para depois, se necessário, aí sim realizar Exatamente. o próximo procedimento. Nós lá já tivemos uma paciente de mais idade. Olhei pro Ivan e falei, Ivan, cara, vai A gente se sobrar surpreendeu muita com o pele. resultado, né? Vai surpreende. melhorar, mas vai sobrar pele. Ele falou, vamos fazer, tudo bem, ela tá ciente. A gente fez, eu atendi ela com acho que 2 meses e, cara, ela não tem flacidez. Resultado incrível, Entendeu? assim. Teve é uma impressionante. aderência de pele, um estímulo, assim, violento. Uau. Ficou muito bom. A gente achou que ia ficar aquela coisa reta aqui, né? Que era muita pele. E não ficou. Não Deu ficou. tudo certo. Ficou show de Legal. bola. Cicatrização boa, sem fibrose. Não precisou reabordar pra nada, assim. Parabéns Excelente. aos profissionais também, né? Com certeza. Mas esse é o Doutora. benefício de esperar, né? Mas Ver assim, o resultado de um exatamente. procedimento. Ainda é passível de fazer uns fios, porque como o Guilherme disse, é um paciente de faixa etária mais avançada. Aham. Então ficaria bom. Mas assim, a gente se surpreendeu com esse resultado, porque ficou Legal. Sim. sensacional.
E assim, doutora, vamos supor, claro, a gente tem Obrigado, todo o período de crescimento, desenvolvimento e tudo mais antes de começar a indicar, mas qual que é a idade mínima? Sei lá, uma paciente muito jovem que tem um incômodo que ela quer fazer, qual que é o mínimo de idade pra gente por exemplo, pensar num procedimento como esse? Eu tenho amigas de 25 anos, por exemplo, que emagreceu bastante, pós-parto, etc, emagreceu bastante. Pode fazer? Pode. Porque nós falamos uma idade de faixa de 30, né? Com certeza. Se for o fio especulado em torno dos 30 anos, o fio liso a partir dos 20. Legal. Hoje, Mari, é muito legal que as pessoas, né, elas estão se conscientizando em fazerem esses procedimentos de maneira preventiva. Até porque, igual eu comentei no início, a indicação do fio, o ideal é aquele paciente em torno de 30, 50 anos. Não é aquele paciente dos 60, dos 70 anos. Porque aí o resultado não vai ser mais tão efetivo. Então, a gente sempre fala que o quanto antes começar, nem que for de maneira preventiva, botox preventivo, preenchimento, às vezes, para embelezar uma região, um lábio, dar aquela empinadinha no nariz. Então, o quanto antes. Legal. Então, assim, os fios de PDO também é uma opção preventiva. Exatamente. Não é só assim, estou flácida, vou recorrer. Não, tem isso. Exatamente. E falando nisso já, qual é o limite, doutora, para a pessoa, assim, ainda posso recorrer a isso, a essa tecnologia, ou eu preciso fazer uma cirurgia plástica? Então, aí vai depender da avaliação. Se a gente, no dia da avaliação, avaliar o paciente, ver que ele tem muita gordura, muita flacidez, nesse dia a gente vai dizer para esse paciente, você não é indicado, precisa primeiro passar para o procedimento cirúrgico e depois retornar aqui. Legal. Aqui uma pergunta também. Depois que passa o efeito do fio, a pele volta como era antes ou volta melhor? Volta melhor por conta do estímulo de colágeno. Então, ao redor do fio vai formar uma malha, um cordão de colágeno. E ele também tem um poder de tração. Claro que não é uma tração comparado, por exemplo, a um procedimento cirúrgico. Mas a pele sempre vai estar melhorando. Legal. Só vem agregar. Ótimo, gente. É ótimo isso. Pessoas que tiveram muita exposição solar e têm a pele mais enrugada, consegue resultado também? Consegue também, com certeza. Legal. Pacientes com a pele enrugada, nesse caso seria legal o fio de PDO liso, porque aí como ele vai estimular o colágeno, tratar a parte mais superficial, a gente consegue também melhorar a cicatriz de acne, então vai melhorar bastante. Tô lembrando aqui, a minha avó, ela tem 76, eu acho. E ela comentou há um tempo atrás esses fios comigo. Ela falou, Mariana, você já viu aqueles fios que coloca aqui assim, deixa você assim, esticada? Falei, então, vó, eu já vi, né? Conheço um pouco, mas não sei falar muito sobre isso. Achei legal. Só que assim, eu acho que talvez ela deveria fazer alguns outros procedimentos, né? Antes e etc. E complementar, igual a gente falou, né? Com certeza. É um tratamento a longo prazo. Essa é uma questão, é uma das questões mais difíceis. A gente precisa colocar na cabeça que não é um resultado imediato, do dia para a noite a gente vai conseguir rejuvenescer o paciente 30, 40 anos. Sim. Não, é uma construção. Então, a gente tem que respeitar e tem que ir indo por etapas. Nesse caso, por exemplo, da sua avó, com certeza a gente teria que começar com um bioestimulador de colágeno. Entendi. IPRF, um Sculptra, Radiesse, para depois entrar com os fios. Legal. Outra dúvida aqui. Tem algum ponto, ou quais os principais pontos do rosto que coloca, ou algum ponto que não coloca? O fio de sustentação, onde mais ele é introduzido, a gente coloca bastante na região aqui do malar, para tracionar a região do bigode chinês, e aqui no contorno, no ângulo da mandíbula, para a gente melhorar a questão do jaws, do bulldog. Testa não. Na testa, o fio de PDO liso, especulado não. Legal. O liso para a gente tratar as linhas de expressão. E ele não estímulo de colágeno que você disse. Exatamente. Legal. Ele não substitui de nenhuma forma o botox. Então, por exemplo, uma pessoa começou a sentir ali marcas de expressão, ela não vai substituir o botox. Não, tem que conciliar. A primeira coisa, ela precisa correr fazer o botox, porque quanto mais ela movimentar aquela região, mais vai marcar. Mas eu E essas rugas vão se tornando estáticas. E aí é mais difícil de tratar ainda. Exatamente. Aí que entra o fio de PDO liso. Deixa eu te perguntar, Aline, assim, mesmo um paciente passou da faixa etária, vamos pensar naquele público mais velho mesmo, aí não tem indicação de fazer só esse tratamento. Mas ele vai passar, seu caso é ritidoplastia, você tem que passar com plástico para retirar excesso de pele mesmo. Mesmo assim, pós-operatório tardio disso daí, a harmonização vem para tratar essa pele, né? Porque, tipo, aquela pele que permaneceu, tá esticadinha,
mas ela tem um aspecto de 75 anos, é uma pele com células que passaram por grandes processos. Então, os fios e o botox, todo o procedimento pós-operatório para esses pacientes que passaram pela plástica, também é indicado, né? Vai tratar, vai melhorar o aspecto. Com certeza, Ivan, essa foi uma pergunta muito bacana, porque a gente, né, tem parceria com alguns médicos por conta da ritidoplastia. É importante sim conciliar, porque o cirurgião ele vai fazer a remoção dessa da pele, né? Igual você comentou. Só que a perda de estrutura óssea, a perda de gordura, a maioria das vezes não tem como, né? Não repõe. Então, vai remover o excesso de pele, mas o rosto continua a estrutura óssea a mesma. Então, depois a gente precisa volumizar e reestruturar algumas regiões. Legal. Então, tem sim que conciliar. Porque então, mesmo que o paciente tenha feito lá, cirurgicamente, igual o Ivan falou, a rítido, né, o lifting facial e tudo mais, ainda assim é possível entrar com esses fios e potencializar esse resultado. Exatamente. Por exemplo, terminado a rítido, o paciente volta, o ideal é fazer algumas sessões de bioestimulador. Primeiro, estimular o colágeno. E aí depois, se ainda tiver um pouquinho de flacidez ou algum outro detalhe, aí a gente entra com os fios. Eu vejo assim, acompanhei muito o pessoal da plástica, às vezes o paciente faz uma blefaroplastia, por exemplo, cirúrgica. E ainda fica com aquele aspecto craquelado que você falou. Então, tipo, só vem a agregar, potencializa o procedimento, né? Exatamente. Aí o ideal é primeiro o procedimento cirúrgico e depois a gente dá sequência com os para melhorar aquele aspecto da pele local ali que ficou esticadinha, mas ainda tem um aspecto envelhecido. Algumas pessoas que fazem a ritidoplastia, que tem o rosto mais fininho, sentem que depois o rosto fica mais fino ainda. Então, aí nesse caso, por exemplo, entraria o preenchimento, para a gente reestruturar algumas regiões. Por exemplo, aqui no zigomático, na região de mandíbula. Então, vai conciliando. E agora, assim, eu não sei se isso até às vezes alguma preocupação de muitos pacientes, mas, por exemplo, alguns pacientes que fazem a rítido, né, o lifting facial, até às vezes de forma exagerada, fica com aquela cara esticada, sem expressão e tudo mais. Tem chance disso acontecer utilizando os fios? Porque eu não sei se às vezes isso é alguma preocupação dos pacientes ou não, mas seria interessante esclarecer, assim, tem chance do paciente ficar com aquela cara repuxada, esticada, sem expressão, que a gente percebe em pacientes que exageram em preenchedores, exageram em lifting facial, principalmente? Essa é uma pergunta muito legal, porque, né, 90% dos pacientes chegam, doutora, mas eu vou ficar muito esticado, artificial vai ficar muito demais, artificial. Né? E aí a gente explica que não, que isso é igual você comentou, é sempre o exagero. O fio, ele não tem o mesmo poder, por exemplo, de uma ritidoplastia. Então, é muito difícil ficar esticado, artificial, a não ser que haja algum erro, né, ou alguma má indicação. Caso contrário, não. Legal. Show de bola. Uma pergunta aqui. Qual estimula mais colágeno, fio ou IPRF? Olha, os dois são excelentes. Aí vai depender muito também da indicação e da região. O fio, ele é mais indicado para a gente estimular colágeno em alguma região mais, um pouquinho, né, menor, mais centralizada. Por exemplo, igual o exemplo da pálpebra inferior. Já o IPRF, a gente consegue estimular o colágeno de todo o rosto. Então, vai depender muito também da região e tudo mais. E dá para conciliar os dois, o autólogo e o sintético junto, o fio, não tem problema nenhum. Tranquilo. Dá sim. É até melhor o resultado, digamos assim. Exatamente. Sempre associado, tem a agregar. Potencializa. Nunca só um ou só outro. O ideal é a gente ir associando. No pescoço consulta personalizada, né? Colocamos também. Ela falou. Colocamos. Uma papada tanto melhora para flacidez. Por conta da papada ali. Exatamente, é verdade. Exatamente. Legal. Show de bola. E aí, tem mais perguntas? Temos. Deixa eu abrir aqui novamente. Essa aí aqui, mas sim, é que eu tô em 3 canais. No WhatsApp tem pessoal Você é multidisciplinar, né? No Instagram ainda tá fazendo uma arte com o Thiago ao mesmo tempo ainda, né? Não Thiago dá porque Photoshop não tem no celular então ainda, porque se tivesse... Tá, vamos lá. E o Thiago tá fazendo o que agora, falando nisso? Tá testando, com certeza. Eu não vou falar em público o que ele tá fazendo. Não fale. Não. Então deixa. Uma pessoa que está acima do peso, precisa de fio mais forte ou isso não tem nada a ver? Olha, precisa sim. A gente, né, vai depender, às vezes, por exemplo, a gente precisa colocar uma quantidade maior de fio para a gente conseguir um tracionamento maior. Então, tudo isso interfere. O que eu sempre recomendo também, se a pessoa está um pouco acima do peso, para tentar, né, fazer uma reeducação alimentar, um regime, tudo, né? Um pouco antes do procedimento. Isso também vai contribuir. Até porque lembrando que o sobrepeso e o aumento desses coxinhos gordurosos, a gravidade atua, né? Exatamente, a gravidade vai prejudicar o resultado. O resultado vai ser proporcional a esses fatores. É igual na lipo também, as recidivas, né?
É, o que a gente fala para os pacientes, né? A gente tira a gordura, mas não elimina a chance dela voltar. Dela retornar. É igual ali de reganho, né? Você pode tirar tudo que o paciente tem de gordura. Se ele continuar ganhando peso, ele vai acumular gordura. Vai retornar. Exatamente. E pensando nesse aspecto, se o paciente ganha peso, a gravidade vai atuar. Exatamente, vai o fio vai perder a ação dele. Vai perder o atracionamento, com e aí, certeza. eu e o Ivan tem até recomendado que o paciente, em conjunto com a lipoaspiração, né, tanto pré quanto pós, guardado o tempo que ele tem que ficar de repouso, fora de exercício, que ele reeduque a alimentação dele, faça exercício físico, porque isso potencializa muito o resultado. A gente percebe que o paciente que se compromete a cuidar mais da saúde, não só por perder peso, mas todos os aspectos que tem em relação à saúde, a qualidade da pele e tudo mais, o resultado potencializa muito. Eu acredito que isso se estende a muitos procedimentos estéticos, com certeza, principalmente a questão dos fios. Com certeza, os fios, os preenchimentos, todos os procedimentos hoje a gente sabe que está relacionado, né, ao estilo de vida, à saúde como um todo do paciente. Então, o sobrepeso, alguns hábitos, por exemplo, né, fumantes. Então, tudo isso acaba influenciando negativamente os resultados. São os hábitos, né? Exatamente. Isso tem um impacto até psíquico, né? Tem um impacto até psíquico, né? Estimula o paciente a mudar os hábitos de vida literalmente. Com certeza, né? Você de forma... O cara vai buscar dormir melhor, fazer exercício, se alimentar melhor para manter o que ele foi buscar ali, né? Exatamente. Não de forma imediata, mas você melhora o aspecto da aparência dele, só isso dá um boom de autoestima que às vezes ele passa a se cuidar frente a esse estímulo que ele faz teve. Todo sentido. Para criar uma manutenção disso, né? Por exemplo, manutenção disso, né? Eu fiz, né, meu IPRF e tudo mais. Já fiz outras coisas, já fui atrás de fazer minha micro, já fiz micro, pessoal. Então a gente vai se cuidando mais, com certeza. Só o dente que não arruma, dente não arruma. É o estímulo, né? O com a Morgana, inicial. Vou lá, tá? Uma pergunta aqui. Ai, até perdi tanta pergunta. Começou a aparecer aqui. Calma aí que eu vou subir. O fio de sustentação dá pra puxar o nariz também? O nariz até dá, mas aí precisa também ter uma recomendação, né, indicada. Eu particularmente não gosto muito. Eu prefiro na região do nariz o ácido hialurônico do que o fio. Mas tem algumas técnicas que a gente utiliza, sim, utilizando o fio. Eu já vi, acho que entra por aqui no dorso, na ponte nasal. Gente, seria o quê? Para tracionar a ponte, empinar o nariz. Dar uma empinadinha. Gente, é engraçado, né? Porque quando você faz procedimento, você não sente. Aí quando você vê o vídeo do que foi feito em você, meu Deus, quase que não volta pra fazer mais. Mas isso é uma prova de que foi super tranquilo. Super! E eu conversando ainda no vídeo lá, conversando, aquela agulha, aquelas coisas enormes, eu lá conversando plena. Ótimo, perfeito. Outra pergunta aqui. Estimular colágeno pode ser feita no couro cabeludo? Teria algum resultado? No couro cabeludo? Foi o Thiago que perguntou isso aí, certeza. Ele tá desesperado pra curar a calvície dele, né? Ele quer melhorar essa alopecia, né? Mas não tem jeito. Falando disso agora. Não, primeiro responda, doutor. Depois eu vou entrar aqui em um quesito. Pode falar. Olha, infelizmente eu não atuo na região do couro cabeludo, então eu vou ficar devendo essa resposta. Tá. Agora vamos lá. Ozonioterapia. Ivan, nós estávamos fazendo, o meu marido começou a fazer. Ai. Eu não aguento. Que foi, doutor? Ei, Guilherme. Mas vamos lá. Fala do peso do Ivan e da calvície do Thiago. Já tá redundante, né? Eu perco a estribeira aqui. Já tá redundante. Sabe tá aprofundando nisso mais. Depois eu assisto os podcasts, eu vejo. Você já assistiu você? Não, acho que não. Ele começa a rir e ele, tipo assim, eu começo a rir, parece aqueles memes, porque ele não para, ele faz umas caras e bocas. Eu vou fazer um recorte seu, tá? Faz um corte. Eu vou fazer. Isso. Você rindo, você começa a fazer assim, ri aí, gente. Faz um corte, melhores momentos de risada. Eu vou fazer seu. O de agora vai ficar melhor ainda. Tomara que o Samuel tenha pego essa. Pegou, Samuel? Pegou. Então tá no corte. Mas vamos lá. Ele tá falando de ozônio, tá esperto. Falando de ozônio. Gente, como estimula o crescimento do couro cabeludo, dos fios. Bastante. Estimula um absurdo. E assim, meu marido já tinha tentado de várias formas, feito shampoo, tomado, remédio, tudo manipulado, gastou um absurdo. Teve uma vez que ele foi na farmácia, ele voltou com R$500 de produto só pra isso. Juro, manipulado, várias coisas, remédio. Minoxidil. Essas coisas todas. Foi na dermatologista e nada resolveu. Aí o que aconteceu? Apareceu a ozonioterapia.
e foi legal. Que injeta no couro cabeludo? Explica um pouquinho pra nós, pra audiência. Acho que o pessoal vai gostar dessa... Tem 2 modalidades que dá pra fazer no couro cabeludo, até mais, né? A gente pode fazer com concentrado sanguíneo, com o próprio IPRF, ozonizar ele e fazer para estimular. E dá para fazer também o ozônio livre, daí, como se fosse tipo subcutâneo no couro cabeludo, ali, um bolsão. Aí tem que ter o cuidado para preencher aqui, porque ele pode migrar para pálpebra, pode fazer um enfisema cutâneo, né? E ele estimula a atividade. Enfisema cutâneo, quando tipo preenche. O ozônio é um gás, né? Quando esse gás fica entre a pele ali, você vai sentir fofo. Isso é um enfisema cutâneo, que tá uma pele preenchida de gás. E no couro cabeludo, né? Ele estimula o folículo a trabalhar. Ele ativa as células ali, ele dá um plus, né? Ele é um adjuvante, na verdade. Os outros tratamentos, a qual o dermato passa, a medicação, as coisas ajudam. O ozônio vem para agregar. Provavelmente ele tipo conciliou com o ozônio e obteve um bom resultado. Então ele estimula a atividade mitocondrial, esse folículo vai começar a trabalhar e produzir fio novamente. Então, assim, a gente tem bons resultados aí de quadros de alopécia, a qual tipo, melhoram muito. Mas tem casos tipo que não tem jeito, né? Que é uma coisa congênita, o cara vai ter, e aí é só a modalidade de transplante mesmo, tirar o folículo de um lugar e colocar para o outro. Mas o ozônio vem para agregar muito, né? É um gás medicinal aí muito antigo, ainda não tão difundido, agora está sendo liberado, e eu acho que vem para agregar. Tanto na odontologia quanto na medicina, está sendo muito utilizado em inúmeras áreas, na verdade. A gente tem tido resultados muito bons. Muito bons. Né? A gente pegou um pós-operatório da Buco que foi sensacional. Né? O que foi feito? Assim, a aplicação de ozônio. Aplicação de ozônio. Não, mas nesse caso da cirurgia, como que a atividade cicatricial, assim, a cicatrização teve um resultado assim com um tempo menor do que seria incrível, assim. Eu vi relatos que até de tratamento, como nós estamos falando também, Ivan, da psoríase, né? Também funciona. Gente, ele é milagroso. Funciona. Faz tudo. Aumenta a imunidade. Ainda... Como que o sangue coloca ozônio, injeta a imunidade, alguma coisa assim, né? 2 modalidades que tem. A autohemoterapia maior, que é essa, a gente tira o sangue venoso, ozoniza ele, retorna, né? Via venosa mesmo. E tem a autohemo menor, que daí a gente tira, ozoniza e faz intramuscular. Essa segunda, a primeira, ela tipo dá um plus, é sistêmico que a gente fala. Dá um plus em todas as células, melhora o sistema imune. E a outra tem mais atuação direto no sistema imune, que a autohemoterapia estimula as células de defesa. Quando você tira o sangue venoso e coloca ele extravascular, fora da veia, no músculo ali, ele tipo, vai ser como se fosse uma agressão e isso vai estimular a produção de mais células de defesa. Uau. Assim, tem pessoas céticas em relação à autohemoterapia, tratamentos autólogos, mas assim... Na prática, na clínica, a gente vê muitos resultados. Que legal. Quantas sessões são necessárias, Ivan, mais ou menos? A gente costuma fechar de 5 a 10 sessões, pelo menos, para poder... semanalmente, mensalmente? Dá para fazer semanal, quinzenal. Entendi. Assim, não espaçar muito tempo. Entendi. São terapias adjuvantes, né? Tudo a gente vai só agregando para poder dinamizar o processo ali. Mas tem colegas da plástica que estavam utilizando e estão até hoje utilizando feridas de aspecto de 3 meses, vamos supor, tipo de uma mamoplastia, abdominoplastia, que faz ozônio no pós-operatório imediato, aspecto da ferida assim, com aspecto de 3 meses em 15 dias. Entendi. De tanta atividade celular que estimula e cicatrização. O ozônio é um gás maravilhoso. E até para áreas infectadas, né? Um ótimo bactericida, né? Com ozônio, a grosso modo falando, o ozônio ele tem uma atividade letal para as bactérias que ajuda a tratar sítios infectados de forma muito eficaz. Óbvio que de forma coadjuvante, né? Não de forma isolada, mas é sensacional. Mas tem coisa que o ozônio resolve, na odontologia mesmo, na endo, tem coisa que não... Você faz, retrata, tá lá, granuloma periapical ainda presente, faz ozônio, resolve. Tem uma atuação violenta. E na harmonização também tá rolando, porque tipo... O Thiago fez, né, IPRF no couro cabeludo com ozonizado. É pra estimular o folículo, né? Mas tem que ter o folículo, né? Então. No mínimo, né? No mínimo. Pelo menos tem que ter o folículo, né? O problema é quando não tem. Pra trabalhar. E aí, temos mais perguntas? Mais uma pergunta aqui. Fox AS é feito com fio ou é cirurgia?
É feito com fio também, é o fio de sustentação. O que é Fox Eyes? Nem sei. É o procedimento que a gente... Olhos de raposa. Olhos É o quê? Olhos de raposa. O que é isso? Não, vamos lá. Pensa Agora numa eu quero raposa. saber. Tá, vai servir pra Pra você. ficar com o olhar da Mizuno. Vai servir pra você e pra todos os ouvintes. Por que pra mim? Pra você entender. Pra entender. Tá, achei que eu precisava de alguma Não, coisa não. que eu nem sei. Pensa numa raposa. Como é que é o olho de uma raposa? Não lembro. Ah, pelo amor de Deus. Certo. Certo, né? Puxadinho Sim, assim. sim, sim. É o efeito olhos de raposa. Só que eles chamam em inglês, Fox Eyes. Fox Eyes. Ai, que Pra legal. ficar chique, né? É, tem que Chique. glamourizar, meu, com certeza, procedimento. gourmet, né? E tem procura? Tem bastante demanda, assim? O pessoal Olha, a procura demanda bastante? não é tão grande igual voltado, né, para as outras regiões. Eu sinto que é um pouco menor, mas tem procura sim. Há uns anos atrás deu um boom. Deu um boom, né? Todo Deu. mundo Uhum. postando aquele Fox Deu. Eyes. Mesmo boom da bichectomia, né? Agora deu uma acalmada. Então são Eu tenho uma dúvida também, Aline, em relação à harmonização. É aquela automodelação. O pessoal tava fazendo bastante com fios, né? Tipo, com uma autoplastia com fios, que tipo diminui aquele aspecto de orelha de abano. Você chegou a atuar nessa modalidade também? Ivan, não atuei, então eu não vou saber te É, até dizer. Como porque é essa automodelação que eles fazem com fios é mais sutura mesmo. É uma né? sutura uma mesmo, sutura, né? Aquele tirador que o coragem, pessoal da né? harmonização realizou É, bastante, né? Sim, mas não é utilizando fios de sustentação, né? É literalmente um procedimento de ancoragem com fio Com mesmo. fios mesmo. É. É até nylon mesmo, no caso. Fio que tem torque, bastante torque, no imagino caso. que seja um fio que tenha bastante torque, né? E com uma reabsorção bem mais lenta. A Buco chegou a atuar também nessa área, sim ou não? E nem Não. tem porquê. Nem tem por... Não. Passou do tragos, não é mais pra gente. Deixa quieto, né? É. E aí, Legal. Mari, que temos? Olha, deixa eu até entrar aqui novamente em outro canal. Tô Meu, vendo. você acredita que o nosso tempo tá acabando? Está acabando. Está acabando. Um minutinho, gente. Deixa eu. Toca aí, Ivan, enquanto eu localizo as perguntas. Não, calma aí, vamos localizar a pergunta do povo. Senão a gente fica tirando dúvida técnica aqui, aí fica pro ouvinte, fica esquisito. Um minuto. Mas a gente falou... É que eu tô lendo, tem muitas que nós já falamos, então tem muita Você já pergunta fez até minha repetida. consulta, solução do Ivan, já deu até plano de tratamento pra Pois mim é, já. Ivan, nós temos aí um plano de tratamento. Primeiro com o Dr. Guilherme, depois com a doutora Aline. Não, eu vou me autolipar. Possivelmente. Eu mesmo Por quê? eu vou me autolipar. Por Você quê? vai se autolipar. É, eu vou me autolipar, eu mesmo vou lipar. É, o Dr. Guilherme é especialista na lipo de papada. É, eu tô ensinando ele, né? Tô ensinando ele, tá ficando bom. Bom, a pergunta campeã é assim, quanto tempo começa os efeitos do fio de PDO? Nós falamos, né? A sobre gente já isso. consegue observar uma melhora logo após o procedimento, mas o resultado final em torno de 90 dias. Uau. 90 dias? Bom. Colocaram assim, lipo é semana... Tá. Achei que ia ser a sua lipo agendada já, mas não é não. Lipo semana que vem? Achei que era a sua lipo agendada já. Bom, é isso. E outra pergunta também que nós já falamos sobre quando se opta a cirurgia ou o fio. Nós falamos também sobre isso. Então, as perguntas, assim, acho que o pessoal tá entrando agora, são um pouco recorrente. É idade limite para começar ou não. Nós falamos Pra início, também. falou Falamos. também. Pra começar, a idade mínima seria que a gente Em comentou, torno de né? 20, 25 anos. E a limite? Não Olha, existe, limite né? não existe. Não é nem dependente da idade, né? Acho que é dependente do, igual você falou, Do quadro do da paciente, qualidade né? da Da pele, qualidade da Exatamente, pele. flacidez da exatamente, pele, exatamente. presença de gordura. E Eu corrige a área do Joe também falamos, né? Corrige muito. Inclusive, essa, né, até te pergunto agora, doutor Guilherme, para você comentar um pouquinho, quais regiões do rosto você tem realizado essa lipo? Porque essa região, por exemplo, do jaws, é uma gordurinha que acaba pesando e atrapalhando, por exemplo, o resultado do fio. Então, é uma região que a maioria das pessoas desconhecem, né? Que pode ser feito uma lipo prévia. Isso ao é até procedimento. algo Eu não sabia disso. até por Pode. uma iniciativa muito maior do Ivan, a gente tem estudado bastante, porque assim, coxins gordurosos na face são inúmeros, né? A gente tem coxins Bastante. gordurosos em várias regiões da face. E a gente Exatamente. às vezes fica muito limitado na lipoaspiração da papada, papada, né? né? Naquela gordura embaixo do queixo. Mas existem muitas áreas da face que a gente consegue fazer a lipoaspiração, né? E o jaws, nessa região que você falou que dá aquele aspecto de bulldog, é uma área que a gente tem feito bastante, Tem. né? A gente tem, Os resultados a estão gente ficando tem ali muito bons. explorado bem essa área, além da região
abaixo da mandíbula, contorno aqui da região posterior, exatamente. Nós temos subido um pouco. Conseguindo subir anteroauricular também. E assim, tem outras áreas da face, até áreas mais superiores, de malar, aqui da região de bigode chinês, que a gente consegue fazer a lipoaspiração e potencializar esse resultado. Mas especificamente o jaws e a região da papada, mais a parte cervicofacial, a gente não tem se limitado muito à papada. A gente tem já explorado uma região mais cervicofacial, mais inferior, que dá uma diferença muito grande de quando você concentra ali só na região da papada, só na região submentoniana, aqui abaixo do queixo. Então a gente tem, aos poucos, né, aumentado, progredindo na técnica, aumentando na técnica. A nossa, evoluindo na curva de aprendizado, obviamente, porque tem bastante coisa, tanto na região, tanto na questão de lipoaspiração, quanto de lipoenxertia. Eu acho um máximo isso, gente. Então agora sim, a gente não está mais se limitando muito a, por exemplo, fazer uma lipoenxertia só do queixo, né? Dá para fazer lipoenxertia do bigode chinês, região muito malar, infrapalpebral, abaixo das pálpebras aqui, enfim. Também. É a vantagem de quem tem gordura extra, né, gente? De quem precisa tirar. Não o Ivan ele vai preencher uma população dá para preencher bem grande, assim, se as pessoas não quem precisar, né? Rejeição, para de rir. Tentando falar sério aqui. Não, brincadeiras à parte, mas realmente, com a gordura retirada, obviamente, que do próprio paciente, né, de forma autóloga, é possível preencher muitas áreas da face e às vezes potencializar um resultado de utilização de fios, até mesmo potencializar o resultado da própria lipoaspiração, né, Ivan? Eu até perguntei para a Aline, em questão se o paciente da harmonização tem perguntado sobre, porque a gente também tem, com a lipoenxertia, um bioestímulo de até 24 meses. Então, muito assim, grande, né? São células riquíssimas em fatores de crescimento, né? E isso dá um estímulo de colágeno aí, tipo, poderoso por um longo período, né? E a gente utiliza a técnica, o pessoal sabe que tem uma certa reabsorção dessa gordura, né? Então a gente já faz de forma excedente para obter aquele resultado no pós-operatório tardio ali. E tem esse estímulo, né, de até 24 meses de bioestimulação. Então, assim, a lipoenxertia veio para só agregar no procedimento de lipoaspiração. Qual é a porcentagem, mais ou menos, da reabsorção dessa gordura depois de enxertada? Depois da lipoenxertia, em torno de 30%. Entendi. Então, a gente já faz um pouquinho hipertumescente, que a gente faz excedente, para depois chegar no resultado que a gente quer. É bem variável, né? Numa média dessa de 30% a 40%, mas a literatura não é clara, assim, tem resposta biológica, né? Difere, né? Muito, é muito individual, tem gente que absorve 20%, tem gente que absorve 60%. Então, assim, muito. Às vezes é algo que a gente não consegue afirmar para o paciente, mas tem essa média, 30%, Tem essa média, em torno de 30%. Sobrecorrige um pouco, esperando que vai perder um pouco, mas no geral a gente tem tido bons resultados, né? Tá ficando bom. Os pacientes ficam bem satisfeitos. Legal. Eu acho que o próximo podcast a gente vai fazer sobre lipo de papada com o Dr. Guilherme. Vamos fazer. Vamos lá? Posso deixar certo? Pode. Então tá, o convidado especial é o Dr. Guilherme da próxima. Só para deixar uma coisa clara, todo convidado para ela é especial, né? Uau. Dessa vez que o convidado especial, ela fala para todo mundo. Ela fala isso para todo mundo, eu nem caio mais nessa. eu já tô começando a acreditar que eu só tô sendo convidado por falta de opção. Para, que horror. Convidado especial vai ser então. Vamos fazer justiça aqui. Convidados especiais, eu e o Ivan. Ele também tem muita propriedade para falar sobre esse assunto. Perfeito. Então o próximo serão vocês. Eu tô habilitado, né? Meu Thiago só direciona pro Guilherme para fazer as lipo lá. Pois é, agora vamos, né? Não, a gente faz em conjunto. Vamos eu tô participando de todas né? Para mim é sempre uma dádiva estar ao lado de um grande cirurgião como o Guilherme. É isso aí. E de grandes harmonizadores faciais, né? Não, na verdade a Oral Time é uma grande escola pra mim. Gente, pois é, já deu a Não deu não, hora. Deu hora. Vamos falar sobre o que você... Eu começar a falar do Oral Time. Fala pra nós. Antes eu quero elogiar a doutora Aline, que é a minha doutora, tá, gente? Então, eu sou suspeita a falar. Tá começando a resolver a minha situação, tá? Então, ou seja, fazendo ela é muito milagre, boa. então, hein? Ela é muito boa. Logo ela vai resolver a sua situação, tá, Ivan? Tomara. Mas a sua não pode ser só ela. É uma pena. A minha é uma pena. A minha é Tem que limpar antes, né? Tem que resolver. Na verdade, o meu, é só um endócrino, né? Eu não preciso de fatores estéticos. Mas você começou o ano se cuidando, Ivan?
É um pouco, né? Então tá bom. Vocês viram que eu fiz um grupo, mas é pra mulheres Quantos dias só, de né? treino você colocou como meta esse ano? Ah, vai ser vários, né? Eu coloquei 210 dias de treino esse ano. Então, Nossa, que tá legal, como não- meta. não Na fiz verdade, eu vou isso. contar semanal. Eu Que fiz. legal. De 7 dias da Eu semana. baixei um aplicativo contador, todo dia que eu vou, eu conto. Legal. Aí, viu? Gente, eu comecei até com personal já. Dá uma média de 4 vezes na semana. É possível, né? Tranquilo. É, essa é a meta, Nossa. né? Pô. Tem que ir todo dia, né, na verdade. Pelo menos, na verdade, segunda a sábado é válido, né? Você tem que pensar os dias que você assim, a descansa. ideia é fazer mais, mas assim, se eu for 4 vezes na semana, durante o ano inteiro, vai dar, tipo, ali, 210 dias. mais ou menos. Legal. Muito Aí, viu? bom. Cuidado, Nós já temos faça o que cuidar. botox, porque pegar peso Com estimula certeza, rugas, né? Com certeza. E tem que fazer lá a academia sem expressão. Sem expressão. Ah, é? Esse é o Olha grande É aí, verdade. gente, É, fica a um grande dica. público da harmonização também é o pessoal maromba, né? Exatamente. A Fica galera tá em dica. alta, né? A gente tava É falando porque aqui entra a agora... vaidade também, né? Sim. Entra a vaidade. O pessoal cuida do corpo e com certeza da face, né? Com Daí, certeza. Exato. Ó, por exemplo, nós criamos um desafio entre mulheres, chama Mulheres Mais Fortes em 2023. E entra isso. Entra o corpo, o espírito e a face. Entra tudo, é isso que nós estamos falando agora, sobre a importância de se cuidar para ter um resultado melhor, né? E não isolado. Por exemplo, eu vou só fazer uma academia e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Tem que ser né? o conjunto, Todo né? um conjunto. Eu achei isso assim. A gente brinca aqui tudo com o meu quadro, mas é uma coisa que me preocupa muito, porque agora eu tô em tese jovem ainda, mas o sobrepeso ao longo prazo, isso traz problemas sistêmicos muito grandes e eu já tô sentindo um pouco disso, que é a resistência à insulina periférica. Às vezes eu fui fazer glicemia esses dias, já estava um pouco alto. Então Olha. esse ano eu coloquei como meta que, vamos supor, no último podcast desse ano, acho que eu vou estar um pouco melhor. Ele colocou 15 dias de treino no ano. Não, eu não mensuro por ano, né? Eu tô estudando pra mensurar semanalmente. Vamos supor, você colocou 4, você vai descansar 3, ainda dá pra aumentar os dias de treino, na verdade. A ideia é não descansar. A ideia mas, é não assim, descansar. É pelo menos 4 vezes na semana. Por enquanto eu ainda tô, tipo, dando desculpa, né? Não tenho tempo ainda. Olha, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, tá? Tô dando desculpas. Te vira. Não, é que eu faço inúmeras coisas, né? Mas uma dessas é prioridade. A gente tem Que horas horas do você dia pra acorda? fazer. Que horas você acorda? 5 horas da manhã. Eu também. Que horas você dorme? 5 horas, meia-noite. Eu também. Tamo junto. A gente dorme pouco também. Eu tenho essa facilidade, graças a Deus. Mas a minha personal já falou que tem que dormir mais. Por conta dos músculos. Tem que descansar e tudo 6 mais. horas de sono, no Pelo mínimo. menos. 6 a 7, né? 6 horas de Pois sono é. no mínimo. Mas eu Trazer não o durmo. Paulo Musi aqui, de convidado pra ele Vamos falar trazer. um pouco sobre... Seria bom, hein? Legal. Não é? Faça o convite pra ele. Será que ele O vem? Dr. Paulo Musi, publicamente estou fazendo um convite para você fazer parte aqui do nosso podcast da Oral Time. Se esse vídeo chegar até você, você está muito convidado a vir certeza. qualquer sexta-feira aqui Ele, na o Renato cidade de Cariani e Maringá. o Júlio Qualquer Balestrin. sexta-feira. Traz o Júlio Balestrin, traz o Renato. Vocês são muito bem-vindos aqui com a gente. Com tá toda bom? certeza. Eu ouço o podcast dele todo dia. Eu velho. também, velho. Eu Que adoro. legal. Sério. É muito bom. Não sabia que Não, fazia, eles não legal. são só maromba, não. Eles falam umas coisas bem Não, legais. os caras têm uma Legal. ciência por trás da coisa assim violenta. Total, absurdo. Legal. É um estímulo pra começar uma vida saudável, viu? Inclusive, eu tô consumindo conteúdo desses caras justamente porque eu fui buscar isso. É, mas Legal. Pior que é. Aline, agora deu Vamos deu lá. mesmo. Aline, uma dádiva. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigada a Né? vocês, gente, pelo convite. Espero que esse ano compartilhemos aí muitos procedimentos da harmonização lá Com na Oral certeza, Time, né? Com certeza. né? E em conjunto, né? Eu acho que, Exatamente. tipo, a gente tem que fazer uma avaliação personalizada aí para encaminhar os nossos pacientes de lipo, né? No pós-operatório aí tardio para passar por harmonização e fazer uma coisa conjunta para trazer o melhor para os pacientes que procuram o nosso serviço lá, né? Seja ele qual for, né? O Oral Time tem um benefício muito interessante que qualquer coisa que o paciente precisar relacionada à odontologia... Encontra lá, né? Encontra lá. Encontra lá. Todas as especialidades, né? Harmonização, cirurgia, implante, endodontia, né? Tratamento de canal. Enfim, tudo que o paciente precisar relacionado a dentes, até a face... Isso. Tudo Procura Oral encontra lá. Time, que certamente você pelo menos vai ter um direcionamento correto para o seu tratamento. Exatamente. Até além um pouco, né? Com certeza Ozonioterapeuta. mas às vezes ele procura você tem que procurar tal coisa ali. Isso. Já vai ter um Sim, profissional direciona. pelo menos treinado para Isso. direcionar ele, né? Ele São não vai ficar 28 sem profissionais qualificados, né? suporte. Ah, são vários. Sim, São a equipe, 28. a equipe é Enorme. repleta. E Eu sei que o churrasco de fim de ano sai caro pro Thiago. sai nada, ele fala pra gente fazer rateio. E o pior, ele ainda pede o rateio. Pede o né? rateio. Sabe qual foi o ainda. pior? Ele não me chamou.
Vocês não me chamaram. É sério? Sério, eu não fui convidada, eu só vi nos stories. Vocês não me inclua nessa. Não, eu não organizei nada. Tiago, se você estiver ouvindo, vai ter que fazer um agora só pra nós. Ele não tá ouvindo, nessa hora ele não tá ouvindo mais nada, né? Certeza que não. Mas é isso. Ó, e as redes sociais, onde encontra, Ivan? Você quer falar? Vamos fazer vamos primeiro falar pra doutora Aline. Como encontrá-la nas redes aí, doutora Aline? O meu tá no Instagram, doutora.alinevituri. Vituri. Só te encontrar lá, consegue direcionar para você, conversar. Isso mesmo. Também atende na Oral Time e em alguns outros lugares, né? Exatamente, atendo lá na Oral Time. Então, isso aí. E a Oral Time, galera, é isso aí. Bateu, perguntou, assoviou pro passarinho, ele vai te falar onde que é. Vai, sorveteiro né? sabe onde fica Mas também. bateu aí no Google, você vai encontrar a Oral Time. Em Avenida Rio Branco, 761. Isso aí. Onde o Guilherme pede o iFood dele. Às vezes. Então é isso, pessoal. Muito boa noite. aí, Mari? Mais um podcast aí. E na próxima semana, então, já temos o tema, temos já a programação. Vai ser o Dr. Guilherme com o Dr. Ivan. Não, eu vou faltar, você mais... tá desdenhando da minha pessoa. Não, Eu vou Lipoaspiração de faltar. papada e lipoenxertia. Lipoenxertia. É isso aí. Vambora. É isso. Boa noite, pessoal. Obrigado, Boa doutora. noite. Muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês Muito pelo bom. convite. É isso. Obrigada. Até a próxima. Até. Vai.